Defesa índia do rei, ataque dos 4 peões. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6. Uma agressiva continuação para as brancas é E4, que chega na variante dos 4 peões. Aqui, as negras devem reagir de forma vigorosa no centro, evitando que as brancas formem um centro mais avançado na quinta fila. Depois de roque, cavalo F3, C5 é a forma usual das negras contra-atacarem no centro. D5, E6, essa pressão central imediata é a forma mais usada para as negras tentarem igualar a partida. Depois de D toma E6, nós vamos seguir uma partida Christiansen e Kasparov. F toma E6, bispo D3, cavalo C6, roque, cavalo D4. O jogo das negras está baseado sempre nesse contra-ataque no centro. Cavalo G5, E5. Que rapidamente Kasparov resolveu o problema do centro, mas ainda há o problema do ataque na ala do rei. F5, continuando a pressão na ala do rei agora. Mas com o centro fixado, as negras conseguem defender facilmente o ataque na ala do rei. Facilmente é modo de falar, né, gente? Aqui o Kasparov está com as negras, nós vamos ver a forma correta de fazer isso. H6, cavalo H3, G toma F5, E toma F5, B5. A preocupação inicial é simplesmente acabar com o centro branco. Por exemplo, agora se cavalo toma B5, E4, bispo C2, dama B6, e as negras estão muito bem na posição. Seguiu, na verdade, bispo E3, B toma C4, bispo toma C4 cheque, rei H8, bispo toma D4, C toma D4, e o centro forte dá excelente jogo às negras. Depois de cavalo D5, bispo A6, cavalo toma F6. Aqui, na verdade, a posição ainda não está ruim para as brancas, o problema maior é o centro. Mas depois de cavalo toma F6, bispo toma C4, cavalo H5, bispo toma F1, dama G4, o Christiansen tentando ganhar por ataque, dama D7, torre toma F1, D3, e a vantagem das negras é claríssima. Por exemplo, dama F3, D2, G4, torre de AC8, dama D3, dama A4, ataca G4, ataca A2. É claro que não podia dama toma F2 por causa de dama G4 cheque, cavalo F2, dama D4, levando um final com esse peão enfiado aqui na segunda fila. É uma ótima ideia. Dama toma D4, toma D4, cavalo F4, torre de F E8, ocupando as colunas centrais, cavalo E6, torre C1, cavalo D1, bispo F6, rei F2, bispo G5, rei E2, torre C5, rei D3, torre E5, cavalo toma G5, H toma G5, torre F2, torre E4, ameaçando o peão de G4, H3, torre E3 cheque, rei toma D4, torre 8 E4, rei D5, torre E2, completamente ganha agora, torre F3, torre E1, ameaçou o cavalo ou a promoção, F6, torre F4, evitando qualquer problema e vencendo com facilidade o Christiansen, abandonou em Christiansen e Kasparov 82. Uma forma muito comum de jogar é bispo E2, mas muitas vezes inverte a outras aberturas ou estruturas de outras aberturas, comum no ataque dos 4 peões. Aqui vamos seguir a partida Marcos Vinícius Santos contra o mestre internacional Diego Berardino,
Em 2005, depois de E toma D5, C toma D5, bispo G4, estamos na estrutura da Benoni. Vamos dar uma olhada nas partidas, que era interessante e muitas vezes inverte para essa situação. Vocês podem ter uma boa ideia aqui ou consultar depois a parte da Benoni. Roque, cavalo de BD7, torre A1, torre A8 típico nessa estrutura, pressão pela coluna E, H3, bispo toma F3, bispo toma F3, dama A5, bispo E3, B5, A3, cavalo B6, os planos das negras estão ligados à pressão na ala da dama, e a das brancas conseguir a ruptura E5, cavalo de FD7, E6. Essa linha toda teórica. E agora o lance correto é cavalo C4. Mas o Diego seguiu cavalo F6. Por exemplo, cavalo C4, E toma D7, torre toma E3, com a posição típica da linha Benoni. Depois de cavalo F6, bispo F2, cavalo C4, dama C2, A6, G4, a pressão das brancas na ala do rei é muito forte. Tinha um recurso tático que complicaria a vida das brancas, com cavalo toma B2, dama toma B2, cavalo toma G4, era a única alternativa, H toma G4, bispo toma C3, com chance de se salvar ainda. Só que eles jogaram H6 e depois de E toma F7 cheque, rei toma F7, as negras abandonaram. Não tem defesa, por exemplo, a G4, G5. Depois de torre A6, G5, F toma G5, H toma G5, dama F5, cavalo toma B2. Qualquer outro lance aqui seguiria a penetração com torre de A1, cavalo toma B2, cavalo E4. As brancas ganhariam facilmente, por isso que o Berardino abandonou.